Conflito entre Irã e Israel escalou agora para um conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos. Os Estados Unidos interferiu na guerra, fazendo um bombardeio, fazendo um ataque à indústria nuclear iraniana. Isso causou uma grande reação no mercado por conta das possíveis reações, os possíveis desdobramentos da parte do Irã. A gente consegue ver aqui na tela, no momento que eu estou gravando esse vídeo, no domingo, dia 22 de junho, às 16 horas, o mercado todo passando por uma correção, o Bitcoin hoje, né, passando por uma correção aí de cerca de 2, 3%, e a gente consegue ver do topo o Ether corrigindo cerca de 22%, a gente consegue ver aqui o Bitcoin corrigindo desde o seu último topo também cerca de 10% e com uma correção um pouco maior a Solana aqui corrigindo cerca de 30%. Então o mercado como um todo reagindo com um movimento de aversão ao risco, essa primeira reação do mercado, os mercados internacionais estão fechados, então o mercado cripto acaba sendo o primeiro mercado a reagir a esse tipo de movimento. O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? A gente vai responder a dúvida do título, se isso daqui pode estar desencadeando o começo de um bear market, de um ciclo de queda, de um ciclo de baixa no mercado cripto, e o que fazer agora, se a gente pode esperar uma correção maior do mercado e se é um bom momento para mexer no portfólio e o que fazer no portfólio. Para que no final desse vídeo todo mundo aqui consiga tomar a melhor decisão possível ou pelo menos ter as informações para tomar uma decisão tranquila e investir em cripto do jeito certo. E antes de começar o vídeo eu queria dar um recado muito importante, que esse é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo, tá? Eu evito ao máximo falar de conflitos geopolíticos, primeiro porque fogem da minha alçada de domínio, eu não sou um especialista geopolítico, e segundo porque é um tema muito sensível. Eu odeio falar de guerra, eu odeio falar desse tipo de conflito. Eu peço desculpa se eu usar algum termo, se eu usar alguma expressão que ofenda algum dos lados aqui. A minha visão é simplesmente tentar traduzir ao máximo o que esse conflito pode causar no mercado cripto e não fazer nenhum juízo de valor de lados. Inclusive, eu começo esse vídeo já com um recado de carinho e de conforto para quem tem algum familiar, algum tipo de relação com esse conflito, seja do lado iraniano, seja do lado israelense. Eu sinto muito por tudo que vocês estão passando. Não é a minha intenção aqui tomar lado, fazer nenhum juízo sobre esse conflito, é unicamente tentar isolar o lado humano, infelizmente várias vidas sendo perdidas, e analisar apenas os efeitos dentro do mercado cripto, que é a minha profissão, beleza? Então vamos rodar a vinheta e vamos começar com o vídeo de hoje. Bom, pessoal, bora lá. E antes de começar o vídeo, eu sei que tem muita gente perdida, tá? Eu sei que tem muita gente confusa, sem saber o que fazer, provavelmente perdendo dinheiro. E eu queria deixar o convite para fazer uma consultoria gratuita da sua carteira, tá? Essa é uma ação que eu faço aqui no meu canal, que eu faço aqui na minha empresa. No primeiro link da descrição, você clica e você vai cair nessa página aqui, tá? Você preenche o seu e-mail, depois preenche as suas informações. Tá aqui meu e-mail, quem quiser me mandar um e-mail também, conversar comigo. Você cai no formulário que você preenche as informações da sua carteira, tá bom? Como que tá a sua carteira, seu objetivo de retorno e tudo mais. E eu faço uma análise gratuita da sua carteira, ali num prazo de até 15 dias, eu te retorno no WhatsApp, sou eu mesmo que retorno, tá? Para analisar a sua carteira e tirar suas dúvidas sobre o mercado cripto. Dentro desse formulário você tem um espaço também para preencher com as suas principais dúvidas, colocar suas principais dores, e aí eu consigo te responder e a gente bater um papo no WhatsApp, eventualmente até marcar uma call com o meu time para a gente conversar um pouquinho mais, beleza? Num momento delicado como esse, aproveite essa oportunidade, porque não é sempre que a gente consegue fazer esse tipo de coisa, e meu foco aqui é ajudar todo mundo que está se sentindo um pouco desamparado e está se sentindo um pouquinho confuso nesse momento super delicado de mercado. Bom, recados dados, pessoal. Eu até peço desculpa pela qualidade do áudio, pela qualidade da imagem, que está longe do ideal, tá? Eu estou fazendo esse vídeo meio que de última hora, eu viajei no feriado de Corpus Christi, então não estou no escritório, não estou no meu estúdio, no ambiente habitual, onde a qualidade é a melhor possível, mas o mais importante aqui é a informação que a gente tem para passar, beleza? Vamos lá, o que aconteceu no mercado ao longo dessas últimas 48 horas? A gente teve a entrada oficial dos Estados Unidos no conflito entre Irã e Israel. Aqui todo mundo sabe, os Estados Unidos ele é alinhado geopoliticamente e em vários outros termos, economicamente, com o lado israelense da guerra, beleza? Desse conflito que antes era um conflito localizado, um conflito entre Irã e Israel, em que o Irã estava atacando alguns alvos específicos em Israel, e Israel atacando alguns alvos específicos no Irã, principalmente alvos relacionados
a indústria armamentista, a indústria militar e principalmente a indústria nuclear iraniana. As informações que a gente tem é que o Irã ele tem um programa de enriquecimento de urânio, um programa de construção, fabricação e desenvolvimento de armamentos nucleares, e o foco de Israel seria desarmar, seria atacar essa. E o foco de Israel seria justamente atacar esse programa, pelo menos o foco divulgado. Estados Unidos estaria alinhado com o lado israelense da guerra e fez um ataque às 3 facilities, né, as 3 instalações principais conhecidas como as 3 principais instalações nucleares do Irã: Fordow, Natanz e Esfahan. Perdão pela pronúncia, não está na minha área de domínio isso. Segundo os Estados Unidos, segundo o presidente Trump, foi um ataque bem sucedido em que houve um desarmamento total ali da indústria nuclear iraniana. A gente está vendo uma guerra de narrativas, né, entre o Irã falando que não, na verdade, os efeitos do ataque não acabaram com a sua indústria nuclear, os Estados Unidos falando que sim, enfim. O que a gente precisa entender aqui é os possíveis impactos desse movimento, tá? Por quê? Porque a gente está falando de até ontem uma guerra, um conflito localizado entre Irã e Israel e que até então não tinha grandes impactos ao redor do mundo. E essa é a grande questão que a gente precisa discutir aqui. Os impactos que esse ataque dos Estados Unidos contra o Irã podem ter no resto do mundo e como que isso pode afetar os mercados de investimento e os mercados cripto. Não é óbvio essa relação, tá, gente? Pô, como que uma bomba explodindo no Irã afeta o meu Bitcoin, afeta as minhas moedinhas? Não é uma relação tão óbvia de se fazer. É isso que eu quero construir com vocês. Mas vamos lá, qual que foi a primeira reação do nosso querido Irã, tá? Primeiro, destacando aqui, né, que o próprio vice-presidente americano, o J.D. Vance, ele deixou claro aqui que os Estados Unidos está em guerra contra o programa nuclear do Irã. Então, de fato, os Estados Unidos ele está interferindo, ele tem interesse em interferir nesse conflito entre os dois países, beleza? E a primeira reação aqui do Irã foi do parlamento iraniano oficialmente aprovando o fechamento do Estreito de Hormuz, que seria o primeiro fechamento desse estreito desde 1972. Aqui é importante destacar que o Irã ele vem ameaçando fechar o Estreito de Hormuz há muito tempo, pelo menos umas 10 vezes ao longo dos últimos 20 anos. O Estreito de Hormuz é esse canalzinho aqui que fica entre os Emirados Árabes Unidos, Omã e Irã, beleza? Esse é o Estreito de Hormuz. Gabriel, beleza, por que raios o Estreito de Hormuz é importante para o mundo todo, para esse conflito e para o meu Bitcoin, tá? Eu trouxe esse resumo bem interessante aqui, que ele destaca alguns pontos sobre o Estreito de Hormuz. Primeiro, 20% de todo o petróleo do mundo passa por lá, beleza? É um estreito muito importante do Oriente Médio, porque o Oriente Médio a gente sabe que é, porque a gente sabe que o Oriente Médio é muito importante dentro da cadeia de suprimento de petróleo mundial. A single blockade, um simples travamento, fechamento de Hormuz, poderia fazer o preço do petróleo subir para mais de $150 o barril do dia para a noite. Em termos de magnitude, a gente está falando de dobrar o preço do petróleo. Por que isso é importante, gente? Porque basicamente tudo que você consome ou é feito com petróleo ou é transportado por petróleo. Gabriel, eu não como petróleo. Sim, você come petróleo, porque a comida que você come, ela é transportada utilizando energia baseada no petróleo. A gente tem outras informações aqui importantes, né? O Hormuz, ele movimenta mais petróleo diariamente do que os canais de Suez e do Panamá. Deixa eu ver mais informações aqui. A gente está falando que o exército americano, ele coloca forças, né? Ele coloca poderio militar em Hormuz desde a década de 80. É a rota de transporte de petróleo mais militarizada na Terra. E Hormuz é a única passagem do Golfo Persa para o Oceano Aberto, ou seja, é o principal canal de escoamento de todo o petróleo do Oriente Médio. Obviamente, o Irã ele já ameaçou, como ele tem ali boa parte do seu litoral fazendo divisa com o Estreito de Hormuz, ele já ameaçou essa arma de fechar o canal umas 10 vezes desde os anos 2000, né? E esse fechamento, ele poderia resultar em uma ação militar, em uma reação, na verdade, de Estados Unidos, Israel e diversos outros países. Um ponto bem importante aqui, que é legal da gente destacar, é que oficialmente o Estreito de Hormuz, quem possui autoridade aqui é mais Omã do que Irã. Então, o Irã ele teria que passar pela autoridade de diversos órgãos internacionais e ele teria que bater de frente com um tratado
de que quem decide se vai fechar ou não o Estreito de Hormuz é Omã, um tratado feito com vários países do Oriente Médio, incluindo a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Então, não é uma decisão tão simples assim, é uma decisão geopolítica e diplomaticamente extremamente estressante e que poderia gerar uma reação em cadeia ao redor do mundo. Novamente, pessoal, eu estou aqui falando de um assunto em que eu consultei diversos especialistas antes de fazer esse vídeo, porque essa não é a minha área de dominância. Minha área de domínio é analisar macroeconomia, Bitcoin e moedinhas, tá bom? Mas eu tratei o máximo possível aqui, passei o meu domingo inteiro consultando pessoas que entendem mais do assunto do que eu, para garantir que eu não falasse nenhuma grande besteira, tá bom? Enfim, assim que foi anunciado que o Irã estaria fechando o canal de Hormuz, ou que foi aprovado o fechamento do canal, foi divulgado aqui que diversos navios petroleiros estariam fazendo essa volta em U aqui no canal e não passando por lá, ou seja, fazendo essa pausa aqui, evitando passar pelo canal de Hormuz, eventualmente por conta de alguma retaliação, algo que poderia acontecer, algum ataque, alguma coisa do tipo por conta do Irã. Isso aqui deixando claro que são informações ainda muito vagas, informações ainda não 100% oficiais, que estão sendo divulgadas na mídia, tá? Eu tomei o máximo de cuidado possível para não trazer nenhuma fake news aqui pro vídeo. E um dado muito interessante aqui que eu quero discutir sobre esse possível fechamento do canal de Hormuz é que o país que mais pode ser afetado por ele é justamente a China, porque boa parte do petróleo que passa pelo canal de Hormuz, ele vai para a China, e o principal importador de petróleo do Irã também é a China, tá? Em termos de magnitudes, mais 50% do petróleo do Irã iria ali para a China. Então, a própria China, que é um aliado do Irã, seria o cara mais afetado pelo fechamento desse canal. Por que eu tô falando isso? Porque não é uma decisão tão simples, tá, gente? Não é, os caras vão fechar o canal de Hormuz. Não é algo que pode ser feito do dia pra noite sem grandes retaliações, beleza? E, cara, 1 minuto antes de eu começar a gravar esse vídeo, corre o risco de sair novas notícias, e o vídeo estar datado no momento em que ele saiu, eu tô fazendo de tudo para que ele saia o mais rápido possível. Os Estados Unidos estariam em contato com a China para impedir que o Irã fechasse justamente o Estreito de Hormuz. Então, é justamente isso que eu falei, né? Deixa de ser uma decisão que afeta apenas Irã e Israel, uma decisão que afeta o mundo todo, que afeta economicamente grandes potências do mundo, que afeta economicamente o maior aliado econômico do Irã. Então, não é uma decisão tão simples de ser feita, mas a gente entende que ela pode causar uma reação em cadeia, não só diplomaticamente ao redor do mundo, fazendo com que Estados Unidos e China sentem na mesa, como também economicamente. E é justamente sobre isso, pessoal, que eu quero falar, tá? Aqui a gente entra para tentar discutir os possíveis impactos de longo prazo, os impactos mais estruturais desse conflito. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que a gente tem um conflito entre Irã, isolado entre Irã e Israel, e que a gente não tem outras grandes potências do mundo se envolvendo nesse conflito, a gente não tem grandes efeitos para o mercado cripto. E esse foi o cenário dos últimos 7 a 15 dias. Gabriel, por que o mercado não estava caindo tanto com essa guerra entre Irã e Israel? Porque de nada ela estava afetando o mercado. Porém, a partir do momento que a gente tem os Estados Unidos entrando no conflito e um possível fechamento do Estreito de Hormuz, aí sim a gente passa a ter impactos no resto do mundo. Qual que é o primeiro possível impacto? Retaliação do Irã contra os Estados Unidos. O Irã começa a atacar alvos americanos, possíveis ataques terroristas, um possível conflito de fato de grande escala direto entre Irã e Estados Unidos que se prolongue por um longo período de tempo. Gabriel, qual que é o impacto disso? O impacto de você ter mais incerteza ainda na economia americana, o impacto de um possível aumento de gastos públicos dos Estados Unidos para financiar essa guerra, fora todo o ruído, fora toda a incerteza sobre, cara, será que o lado de tal tem bomba atômica? Será que o outro lado não tem? Será que a China, que é ultra aliada do Irã, pode acabar entrando dentro desse conflito para defender o Irã? E como uma moeda de retaliação, eles tentarem influenciar os acordos tarifários que estavam sendo negociados entre China e Estados Unidos? Cara, 15 dias atrás, China e Estados Unidos estavam juntos em Londres negociando um acordo tarifário. Como é que fica esse acordo agora que a gente tem esse conflito possivelmente escalando para grandes magnitudes? Será que isso pode servir como uma arma de negociação entre os dois lados? Então é mais uma pitada de incerteza em um ambiente que já era muito incerto. Esse é o primeiro ponto que a gente deve observar. O segundo ponto são os possíveis
impactos do fechamento do Estreito de Hormuz, que, novamente, considero improvável. Todos os especialistas geopolíticos e de conflitos no Oriente Médio que eu consultei também consideram improvável esse fechamento, porém a gente sabe que isso poderia causar uma alta no preço do petróleo. Alta no preço do petróleo, mesmo que de curto prazo, ou eventualmente algo mais sistêmico de longo prazo, que possa durar alguns meses, vamos supor alguns meses com o preço do petróleo acima de $100 o barril, isso causaria uma alta na inflação. E alta na inflação é o que a gente não quer ver nos Estados Unidos, porque inflação alta impede que o Fed corte juros. Então, esses são os possíveis impactos que poderiam causar um ambiente pior para o mercado, mais no longo prazo. E o que eu digo de longo prazo é um período de mais de um mês, 1, 2, 3 meses, com esse assunto específico machucando muito o mercado. Eu trouxe um resumo muito interessante aqui de um especialista, na verdade de um analista macroeconômico, um gestor macroeconômico que eu gosto muito, o Dan Cava, e ele fez um resumo muito interessante. Eu gostaria de ler pelas palavras dele mesmo, até para dar os méritos para ele aqui da análise que foi feita, beleza? Ele sempre faz análises muito boas geopolíticas, macroeconômicas e seus impactos no mercado. Eu vou ler as próprias palavras dele aqui, aumentando um pouquinho a tela para que vocês consigam ler comigo, tá bom? Do ponto de vista dos mercados, é importante distinguir os impactos de curto e longo prazo. E aqui eu quero deixar muito claro isso, tá, gente? Eu não vejo uma possibilidade de que esse conflito gere uma correção longa nos mercados de longo prazo. Eu vejo muito mais como um estresse de curto prazo, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar lendo as palavras do Dan. No curto prazo, observa-se alta incerteza e baixa visibilidade quanto à evolução do conflito. Ninguém sabe o que vai acontecer, tá? Se o Irã vai retaliar, se não vai retaliar, etc. Até o momento, os mercados que operam fora do horário tradicional, como os criptoativos, apresentam forte queda, refletindo o aumento da aversão ao risco. Muito provavelmente, na segunda-feira ou na virada de domingo para segunda, que os mercados de futuros começam a abrir, a gente vai ver a bolsa nos Estados Unidos caindo, esse tipo de coisa. Em contrapartida, os índices de ações de Israel abrem nos domingos, tal. O petróleo também registra valorização, embora ainda em patamares inferiores aos observados em crises anteriores. Isso é importante, tá, gente? Quando você vê o preço do petróleo, o mercado ainda não está precificando uma alta probabilidade do fechamento do Estreito de Hormuz. O mercado como um todo ele está cético em relação a isso. Beleza? A reação do Irã será determinante para o desdobramento no curto prazo. Há 3 possíveis cenários. Essa é a parte mais importante da análise, eu gostaria que todo mundo prestasse atenção. 1. O Irã pode optar por um contra-ataque, seja por vias militares, cibernéticas ou por meio de ataque à infraestrutura energética global, especialmente no Estreito de Hormuz, por onde passa aproximadamente 20% do petróleo e gás natural do mundo. Esse é o pior cenário possível, tá? Qual que é o cenário, Gabriel, em que esse conflito gera um bear market ou uma correção que possa durar 3, 4, 5, 6 meses? Aqui, o Irã, de fato, ele ter poderio militar e disposição para fazer com que isso vire um conflito armado de grandes magnitudes e que ele saia atacando os Estados Unidos, aliados americanos e afete a infraestrutura energética global, tá bom? Gabriel, qual a probabilidade disso acontecer? Não sei, não consigo precificar esse tipo de coisa. Segundo cenário, o país pode se sentir acuado, país, no caso o Irã, e buscar uma solução diplomática para encerrar o conflito. Gabriel, o quanto que o Irã está fragilizado depois de ter sofrido os ataques dos Estados Unidos e de Israel? Não sabemos. O quanto ele está fragilizado pode ser o quanto que ele vai se sentir acuado e buscar uma solução diplomática para essa situação. E a terceira solução, o Irã pode estar novamente tão enfraquecido que, mesmo que tente retaliar, sua reação será limitada, permitindo que os Estados Unidos e Israel sigam enfraquecendo sua capacidade militar, ou seja, a gente já estaria vendo o fim do conflito, o fim da guerra, porque pode ser que Estados Unidos e Israel tenham enfraquecido muito já a capacidade militar do Irã. É o tipo de resposta que a gente não sabe, por isso uma incerteza muito grande no curto prazo. E longo prazo, Gabriel? No longo prazo, caso o conflito não se amplifique e não evolua para uma guerra regional ou global, esse é o pior risco, o conflito se amplificar e evoluir para uma guerra global, a perspectiva de um Irã sem armamento nuclear e com uma estrutura militar comprometida pode ser considerada positiva por parte do mercado, ao reduzir um foco importante de instabilidade geopolítica. Ainda assim, o cenário permanece altamente incerto e sujeito a mudanças rápidas. É isso que é importante a gente entender. Curto prazo, tudo pode acontecer, a gente não sabe exatamente para onde esse conflito vai evoluir, a gente pode sim ter uma reação pior do mercado e é importante estar preparado, estar ciente disso e não cometer loucuras.
mas no longo prazo a gente ainda não consegue enxergar uma mudança de cenário, uma mudança estrutural de cenário que nos convença de que, putz, entramos em um bear market, o Bitcoin não vai mais subir, já atingimos o topo do ciclo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vê a projeção do mercado, aqui é a projeção de corte de juros nos Estados Unidos, tá? A gente ainda tem uma projeção de pelo menos 2 cortes de juros ao longo do ano de 2025, tá? Setembro e dezembro, tá? A probabilidade dos Estados Unidos estar entrando em uma recessão esse ano, que é algo que a gente sabe que pode machucar o mercado, ela ainda está em baixa, uma projeção, uma probabilidade aqui de cerca de 33, 34%, mas a gente já consegue ver que hoje ela deu um salto de 30% para 34%. Por quê? Cara, se os Estados Unidos ter que começar a financiar a guerra, isso pode desestabilizar um pouco a economia, a inflação alta, tá, tudo isso pode causar uma recessão. Então o mercado já está mostrando um pouquinho de instabilidade de curto prazo. Né? A projeção aqui, que já era de 23%, uma possível recessão de 23%, já subiu para 34%. Então a gente já está vendo que isso vai estressando bastante o mercado. Mas enquanto a gente não vê um impacto estrutural de longo prazo, a gente consegue especular de que a gente ainda não teve uma mudança de cenário de longo prazo que justifique que esse conflito pode causar um bear market. Isso que eu quero deixar de grande destaque. Gabriel, tomada de decisão. Vamos olhar um indicador que eu sempre gosto de olhar, que é o índice de medo e ganância. O índice de medo e ganância, que basicamente mede o sentimento de mercado, ele já está se aproximando de um patamar de medo e muito provavelmente amanhã, quando ele for atualizado, o mercado já estará em patamar de medo. Patamar de medo, historicamente, são bons pontos de compra. A gente consegue ver como todas as últimas vezes que o Bitcoin ele passou abaixo de 40, né, que já passa a ser considerado um mercado com aversão a risco, um mercado com medo, toda vez que isso daqui aconteceu, foram bons pontos de compra, foram bons pontos de acumulação. A gente consegue ver aqui, por exemplo, até outubro de 2024, como foi um ótimo momento de acumulação até o mercado passar por um novo rally e voltar para a ganância. Eu sempre trago esse gráfico aqui e eu mostro como uma estratégia muito bem executada no mercado cripto é você comprar quando o mercado está com medo e vender quando o mercado está ganancioso. Ao longo desses últimos meses, como que a gente aplicou essa estratégia e o que eu venho direcionando tanto para os meus alunos da Mercúrios Pro quanto para os meus investidores da minha consultoria? A gente sinalizou uma realização de lucro no último momento em que o Bitcoin ultrapassou os 100 mil dólares. Então a gente teve o Bitcoin caindo para baixo de 80 mil dólares, depois esse rally, Bitcoin voltou para 100 mil dólares, ultrapassou os 100 mil dólares, renovou a máxima histórica nesses últimos 3 meses. Nesse momento a gente sugeriu e realizou parte da carteira, da nossa carteira dos nossos clientes, dos nossos investidores, e a gente está com caixa. A gente está com caixa justamente esperando o mercado sinalizar um novo ponto de entrada. A gente não utilizou esse caixa ao longo dos últimos meses, justamente porque a gente estava enxergando o medo e ganância aqui no patamar neutro. Patamar neutro, ele no amarelinho aqui, significa que você não precisa fazer nada, que o mercado não está tão descontado, nem tão super precificado. Porém, agora a gente já está entrando em um campo interessante para começar a fazer movimentações. Não zerar o caixa, não sugiro ter um caixa zerado, mas sim, nós já estamos entrando em um bom ponto de compra para quem fez a lição de casa e vendeu aqui quando o medo e ganância estava no verdinho. Então, segunda-feira, também conhecido como amanhã, será um dia de atualizar a carteira dos meus clientes na consultoria e indicar compras graduais para quem tiver uma porção de caixa, para quem já estiver bem posicionado, aguardar mais um pouco, porque pode ser que o mercado piore ainda mais e que esse índice chegue em medo extremo, e pode ser que faça mais sentido até esperar um pouquinho mais, mas isso depende de caso a caso. Beleza, pessoal? Essa é uma visualização geral que eu quis trazer aqui para vocês sobre esse conflito. Eu acredito que a gente pode sim ter correções maiores de curto prazo, eventualmente ver o Bitcoin buscar patamares abaixo de 90 mil dólares. Isso só prova como esse é um mercado, um momento macroeconômico para cripto muito incerto, vem sendo. Esse é um ciclo muito desafiador, muito incerto, com muita volatilidade, com muitos eventos acontecendo ao redor do mundo. Então, você conseguir surfar muito bem essa volatilidade, você conseguir, por exemplo, gerir o seu patrimônio, gerir o seu portfólio com base nesse gráfico e saber muito bem os momentos de compra, os momentos de venda, vem sendo algo essencial para o bom investidor cripto, para o investidor que sabe se posicionar do jeito certo, beleza?
Então acredito que você seguindo esse mapa mental consegue tomar a melhor decisão possível. Gabriel, não tenho caixa, não tenho dinheiro para aportar, não tenho nada. Beleza, vamos esperar a poeira baixar, esse conflito passar, porque eu acredito, novamente, que por conta de todos os catalisadores macroeconômicos que a gente tem no mercado, a gente vai renovar novas máximas históricas ao longo do ano de 2025. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo, você vai ser redirecionado para esse vídeo assim que acabar esse, falando sobre, na minha visualização, por que o Bitcoin vai bater de novo a máxima histórica nesse ano, todos os catalisadores positivos que a gente tem para o mercado cripto esse ano. Beleza? Lembrando todo mundo, o primeiro link da descrição, consultoria gratuita para você tirar suas dúvidas e falar diretamente comigo no WhatsApp. Se inscreve aí no canal para a gente bater a meta de 10 mil inscritos, beleza? Pô, parando meu domingo aqui para fazer esse vídeo de última hora aqui para vocês, acho que eu mereço o like de vocês, a inscrição e eu vejo você no próximo vídeo.